Secretário, boa noite. Obrigado aí pela entrevista. Bom, é inegável o avanço que o governo teve, principalmente na qualidade da gestão das empresas estatais. Melhorou muito. Só de ter deixado as estatais no governo do PT tinham uma finalidade: abastecer os cofres do partido e o projeto político do partido para chegar ao poder. Era uma fonte inesgotável de corrupção e isso ficou bastante claro com todas as investigações que o Brasil viu nos últimos anos. Mas temos que fazer justiça, o governo não foi tão bem sucedido quanto se esperava nessa agenda de privatização. As privatizações ao que o senhor se refere são menores, não são as grandes que o Brasil esperava e que foram promessa do governo Bolsonaro. Eu participei, na minha passagem pelo setor público, eu lidei com algumas privatizações e eu sei que é complicado mesmo fazer estudo de viabilidade, roadshow e etc. para você privatizar, mas você não demora 3 anos e meio. O próprio Salim Matar saiu, secretário Salim Matar, na época, secretário, saiu do governo reclamando das dificuldades do próprio governo para privatizar. A minha pergunta no final da história é a seguinte: o que o governo vai fazer daqui para frente? E nós podemos esperar ainda neste mandato do governo do presidente Bolsonaro, porque o próximo torcemos, eu particularmente torço para que aconteça, mas vai depender dos eleitores. Teremos alguma privatização? E no segundo mandato, caso ele haja, o que o governo vai fazer para privatizar? Para complementar, queria que o senhor tivesse a oportunidade aqui no ar de acabar de uma vez por todas com uma história. Muita gente diz que, na verdade, as privatizações não acontecem porque o presidente Bolsonaro é contra elas. No fundo, ele é estatista. Na sua experiência lidando com o governo tem intenção mesmo de privatizar? Veja, Paulo, você tem razão, né? As privatizações elas não acontecem em 3 anos, 3 anos e meio. Elas historicamente aconteciam em um período muito maior. Então, nós estamos quebrando recordes, por incrível que pareça. Tá? Então, apesar de parecer um período muito longo, aquelas privatizações, ou a maioria das privatizações da década de 90, começaram seus estudos na época do Collor. Então passou pelo Itamar e foram entregues pelo FHC. Então, na verdade, a gente está falando de um processo bastante burocrático e bastante longo. Né? Quando a gente fala em aprovação pelo Congresso Nacional de uma privatização, porque muitas privatizações não dependem apenas do governo federal. No caso da Eletrobras, um projeto de lei foi encaminhado em 2017 pedindo para o Congresso autorização. Absolutamente nada aconteceu. Na época, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não definiu nem relator. Isso depois, em 2019, foi repetido. Né? Então, já o governo Bolsonaro encaminhou um projeto de lei em 2019 que não foi apreciado pela Câmara de Deputados ou pelo Congresso Nacional. Foi apenas com a medida provisória que o presidente Bolsonaro levou em mãos para o presidente da Câmara e para o presidente do Senado, evidenciando que essa era assim, uma prioridade dele, que as coisas começaram a andar. A gente teve autorização do Congresso para privatizar a Eletrobras apenas em 2021. Né? E a gente já está agora, como eu disse, né, protocolando na SEC e na CVM a oferta de ações em menos de um ano depois da gente ter realmente essa autorização do governo, do Congresso Nacional. Então, um recorde. Né? A gente tem avançado demais. Por isso que eu faço questão de dizer, né, que a gente conseguiu realmente desenvolver uma tecnologia, entre aspas, né, uma forma, um processo muito positivo para conseguir avançar cada vez mais nessas privatizações. E veja, enquanto nós não conseguimos avançar nas privatizações diretas, né, por isso que eu faço questão de falar dos desinvestimentos. Nós avançamos, mas quando você pega o governo Temer, né, onde se coloca, ele privatizou, na verdade, as privatizações das distribuidoras, né, que aconteceram em 2018, elas, na nossa conta, elas são consideradas como desinvestimentos, não como privatizações, porque, na verdade, elas eram subsidiárias de outras empresas, né, nesse meu exemplo, da própria Eletrobras. Então, se a gente for considerar isso, nós patrocinamos o maior programa de privatizações indiretas, né, ou desinvestimentos da história do Brasil. Como eu disse, 230 bilhões de reais. Né? A gente está falando de participações indiretas que todas essas estatais tiveram, né? De refinarias de petróleo a gasodutos, até a distribuição de combustíveis. Então, teve realmente uma série de privatizações que aconteceram de janeiro de 2019 até agora. Fora todos os marcos, os marcos legais de infraestrutura que foram alterados. Quando a gente pensa no novo marco do saneamento básico, a gente fala de mais de 80 bilhões de reais que já foram garantidos em investimento em um setor que não conseguia atingir 10 bilhões de reais por ano.
né? Quando a gente fala no novo marco de ferrovia, né, eu consultei hoje, só para ter certeza do último número, nós já recebemos de setembro de 2021, ou seja, de setembro do ano passado, até hoje, mais de 237 bilhões de reais de pedido de investimento por meio de autorização. Nós liberalizamos os mercados. Quando a gente fala no novo marco de telecom, que também foi feito em 2019, ele foi fundamental para a viabilização do leilão do 5G, que garantiu Secretário, 170 bilhões de reais em investimento. Então, tudo isso se- foi feito ao mesmo tempo. a minha pergunta, no final das contas, secretário, não, é para objetivar. Eu quero saber o seguinte: no final das contas, as privatizações, eu não concordo. 3 anos e meio para fazer estudo de viabilidade de privatização é muito tempo, e eu falo isso com experiência de quem já fez alguns. Ah, a questão é: as privatizações não aconteceram, então, por falta de vontade no Congresso? O governo agiu no limite das suas capacidades. Salim Matar estava errado quando fez as queixas que fez. E, a partir de agora, a pergunta é: a partir de agora, o governo não tem nada que o governo possa fazer sem o Congresso? O governo precisa do Congresso para tudo? Não tem nenhuma privatização que o governo possa fazer sem o Congresso? As maiores privatizações, Paulo, que é o que você está se referindo, elas exigem autorização do Congresso, né? Então, a E as Eletrobras, outras? a gente não. As menores estão acontecendo. A gente já liquidou 2 empresas, está em processo de liquidação da terceira, tem mais uma com um decreto já publicado para início de liquidação, mas são as empresas pequenas, que é o que você vai A dizer. televisão estatal? Ela já está com os estudos em andamento, né? Então, lembrando o seguinte, nós estamos falando, é impossível a gente fazer tudo ao mesmo tempo, né? De novo, nós pegamos com mais de 200 empresas, nós já eliminamos 50 nesse meio do caminho. Mas é evidente que o que você se refere são as grandes, né? Então, a Eletrobras, como eu disse, a gente teve autorização do Congresso no ano passado, né? Correios, os estudos estão prontos, os estudos estão prontos dos Correios. O que falta? Autorização do Senado. Foi aprovado pela Câmara. Se o Senado aprovar, a gente consegue mandar para o Tribunal de Contas da União os estudos no dia seguinte. Mas a gente não consegue fazer isso porque um dos pontos que o TCU avalia é se a gente tem autorização de privatização ou não. Então, por isso que é tão importante até essa oportunidade aqui de explicar, de realmente conseguir trazer para a população qual é o verdadeiro problema, para a gente conseguir avançar. Existem muitas pessoas no meio do caminho que podem dizer não, né? Tem muita gente com poder de veto. Então, é difícil a gente avançar. De novo, não é justificativa. Eu acho que o que a gente precisa é continuar insistindo, é trazer essa informação para todo mundo, mas olha o caso dos Correios, né? Os estudos estão prontos, só que a gente precisa de autorização do Senado. Salles, tem uma resposta aí que o Diogo não pode dizer, porque ele é do governo e, obviamente, tem que ter muito cuidado com o que fala aqui. Mas eu posso dizer, eu fui do governo, sei exatamente do que eu estou falando aqui. Infelizmente, Paulo, nós temos uma parte do governo, sobretudo a ala militar, que é contra privatizações, uma parte. Não adianta que é contra. Você chegou onde eu queria, Salles. Não, tudo bem, mas é isso mesmo. Aí você tem uma parte do Congresso que é contra por ideologia e uma outra parte que é contra porque é ali que a turma rouba. Então, se você fechar as estatais, o cara, no dia que ele voltar para o governo, for governo, coisa assim, não tem onde roubar. Então, você tem ali um problema. Você tem uma parte que é ideológica, intragoverno e fora do governo. Você tem também uma certa burocracia permanente da máquina pública federal, que não é avessa a privatizações, ao contrário, tem uma visão corporativista da coisa, né? Então, o que acontece? Chega um grupo de políticos ou de pessoas que ocupam naquele momento cargos políticos, não necessariamente historicamente políticos, chegam a Brasília com o Bolsonaro e você até aprender onde apaga a luz, onde acende a luz, demora um tanto. A pessoa que sabe onde apaga a luz não quer acender a luz para você. Então, você tem que ter, de alguma forma, também uma visão nesse sentido. Eu digo isso porque eu mesmo, que sou um cara super liberal, e cheguei no Ministério do Meio Ambiente com a vontade de fazer as coisas, já tinha sido secretário antes, portanto, muita gente que não, ao contrário de outros que nunca foram governo na vida, eu já tinha experiência. Eu demorei 2 anos para fazer a privatização, na verdade a concessão, né, de 4 parques nacionais. Parque, quer dizer, uma coisa é você fazer concessão de um parque, que deveria ser um negócio que você leva 2 semanas para fazer. Não tem nenhum grau de complexidade, zero. Demorou 2 anos, com toda a força que a gente fez para poder concessionar os parques. Cambará do Sul, Aparados da Serra, né, os parques lá, Canela, São Francisco de Paula, e foi feito agora a renovação de Foz do Iguaçu. 2 anos para fazer isso. Porque tudo no governo é assim, não nesse governo, em qualquer governo. Vai fazer um estudo, aí você tem que fazer uma licitação
para contratar o estudo. Aí o cara que trabalha para você dentro do governo redige um edital da licitação para fazer o estudo, o edital não serve para nada, você tem que refazer todo o edital. Aí o edital é publicado, aí todo mundo faz impugnação. Aí a hora que sai o resultado do edital, você descobre que a empresa que ganhou, na verdade, era uma empresa que não sei o que lá. Bom, enfim, é muito difícil. O Brasil, como tem essa coisa de que você tem que proteger 8666 e tudo mais, você parte, ao contrário dos Estados Unidos, onde você mora e sabe bem, você parte da presunção que aqui no Brasil todo mundo é bandido. Então tudo, para você lavar a mão, tem 5 auditorias, tem 5 checagens. Né? Nos Estados Unidos não, você faz, toca, e se você for pego fazendo coisa errada, você está ferrado. Aqui é o contrário, todo mundo acha que os outros são bandidos, então você não pode fazer nada. Então é difícil mesmo. E a turma que entrou com o ímpeto liberal é uma turma que nunca tinha sido governo. Então até você aprender, e o pessoal que você tinha que já era governo era contra a privatização. Então